A tecnologia de impressora jato de tinta é a verdadeira magia das cores CMY. A engenharia por trás das gotas e como o algoritmo de cores cria a imagem final é bastante inteligente. Todos sabemos que a tecnologia de exibição consiste em minúsculos subpixels vermelhos, verdes e azuis. Como experimento, uma de nossas engenheiras na Lessix preencheu sua impressora jato de tinta com as mesmas cores RGB. Vamos dar uma olhada no resultado da impressora. O resultado foi terrível. A impressora não conseguiu reproduzir a imagem da flor com as cores corretas. Para entender os motivos por trás desse resultado intrigante, vamos explorar o funcionamento interno da impressora jato de tinta e a ciência das cores. Primeiro, considere a tecnologia de jato de tinta mais fundamental, a impressora preto e branco. Você pode imprimir qualquer imagem com um conjunto de muitos pontos. Esses pontos são produzidos por gotas de tinta liberadas de vários bicos. A tinta não cai continuamente, mas de forma discreta e controlada, como mostrado. A pequena circunferência do bico e a compressão interna não permitem que a tinta vaze, permitindo a imagem precisa. Para liberar a tinta, precisamos usar esses pequenos resistores de aquecimento. Esses resistores são tão responsivos que quando a eletricidade passa por eles, eles ganham cerca de 100 graus Celsius por microsegundo. Para liberar uma gota de tinta, basta fornecer energia ao respectivo resistor. Ele então aquecerá e vaporizará a tinta, formando uma bolha. Essa bolha atua como um pistão para empurrar a tinta para fora do bico. Contudo, quando a gota primária está caindo, a tinta se alonga devido à viscosidade. Como resultado, ela forma mais uma gota, que cai perto da gota primária. Depois de algum tempo, as duas gotas se combinam. Ao focar na gota, você pode ter perdido um processo importante. Vamos reproduzir a animação novamente. Desta vez, concentre seu foco na região superior. Aqui, após algum tempo, o aquecedor é desligado, fazendo com que o vapor ao redor da bobina se condense e a bolha se rompa. A compressão da tinta suga o ar externo para dentro do bico. Imediatamente depois, a tensão superficial do menisco desempenhará um papel importante, atuando contra a contrapressão, forçando a tinta fresca a preencher o bico e remover o ar de dentro dele. Agora que estabelecemos os fundamentos, vamos ver como construir uma impressora prática. Um tanque de tinta é conectado à cabeça de impressão por meio de um tubo de conexão que se move livremente ao longo dessa haste horizontal. A impressora também utiliza um mecanismo de correia e polia acionado por um motor de passo. Em seguida, conecte a cabeça de impressão a uma correia usando um braço móvel. Você pode ver como a cabeça se move para a esquerda e para a direita junto com o movimento da correia. Vamos começar a impressão agora. Como vimos anteriormente, a cabeça pode imprimir uma série de pontos pretos controlando adequadamente os resistores de aquecimento. O exemplo de impressão que você vê aqui está bastante exagerado para facilitar a compreensão. O tamanho real da cabeça de impressão é 1/5 dessa cabeça. Observe como a cabeça produz 9 linhas durante uma passagem, mas uma cabeça real produz mais de 1000 linhas. Uma passagem foi concluída. Agora precisamos continuar o processo de impressão na área restante do papel. Para isso, um motor de passo com um rolo e 2 conjuntos de rolos de apoio entram em ação. Este conjunto pode mover o papel para baixo. Agora basta repetir o processo que vimos anteriormente até a impressão terminar. O movimento da cabeça de impressão mostrado aqui não é tão inteligente. Ela não imprime durante o movimento da esquerda para a direita. Além disso, a cabeça de impressão realiza muitas etapas desnecessárias. As impressoras modernas são equipadas com algoritmos inteligentes que tornam esse processo mais rápido. O caminho de impressão ideal de uma cabeça de impressão e o movimento preciso do rolo de papel são calculados antes mesmo do início do processo de impressão. Você pode ver a velocidade da impressão agora que a cabeça de impressão segue esse caminho pré-definido. Obviamente, esse caminho mudará drasticamente com base na imagem que você deseja imprimir.
A cabeça de impressão e o papel conseguem seguir um caminho tão preciso porque são controlados por um motor de passo e um circuito de feedback. Agora construímos uma impressora básica em preto e branco. Mas como podemos usar o conhecimento que adquirimos até agora para desenvolver uma impressora jato de tinta colorida? A resposta mais óbvia e intuitiva parece ser usar tinta vermelha, verde e azul, já que essas são as cores fundamentais da tecnologia de telas. Contudo, isso simplesmente não funciona. Para entender o porquê, vamos explorar os fundamentos. Considere duas lanternas coloridas. Uma é vermelha e a outra é verde. Quando acendemos ambas as lanternas no mesmo ponto, a luz resultante é amarela. Agora vamos tentar o mesmo experimento usando cores de tinta. Quando misturamos essas duas cores, obtemos uma cor amarela turva. Por que esses dois experimentos produzem cores resultantes totalmente diferentes, embora as cores de entrada sejam as mesmas? O primeiro caso em que misturamos as luzes foi um exemplo do método de mistura de cores aditivas, enquanto o segundo caso, com a tinta, é um método de mistura subtrativa. O método de mistura aditiva é muito simples. A porção de luz combinada atinge diretamente seu olho e você vê essa cor. Contudo, o método subtrativo é um pouco complicado. As luzes refletidas pela tinta são importantes aqui. Para entender melhor como o método subtrativo funciona, precisamos examinar a tinta em nível molecular. Sabemos que vemos uma cor vermelha porque a molécula vermelha absorve tudo, exceto o vermelho. Em suma, o que vemos em uma cor de tinta é a cor restante após a subtração. O mesmo acontece com a cor verde. Contudo, quando misturamos duas cores, a física se torna mais interessante. Como uma camada de moléculas não pode preencher completamente sua superfície, devemos considerar pelo menos duas camadas para este estudo. Aqui estamos assumindo que as diferentes moléculas de cores estão uniformemente misturadas, como mostrado. Vamos começar com a molécula verde inferior. A molécula verde obviamente refletirá a luz verde. Contudo, essa luz verde precisa passar pela camada molecular superior. Você pode ver que esta molécula verde superior permitirá apenas esta luz verde. Contudo, a vermelha vizinha absorverá completamente essa luz verde. Em suma, essa área produzirá uma cor preta. Agora vamos considerar a luz vinda das moléculas vermelhas inferiores. Quando você faz a análise da mesma forma, este é o resultado final. O preto está presente em uma boa porção entre as luzes vermelha e verde, o que afeta a cor final do resultado. Essa cor amarela turva é o que nossos olhos veem devido à presença do preto. Um bom exemplo da compreensão do efeito da cor preta no resultado final é este exemplo de cabelo grisalho. Vemos a cor geral do cabelo como cinza, mas na verdade é uma mistura de fios brancos e pretos. É por isso que este método subtrativo é totalmente diferente do método aditivo e porque obtivemos uma impressão horrível quando usamos cores RGB nas cabeças de impressão. Até agora aprendemos que não podemos usar cores primárias para reproduzir cores. E o método subtrativo é o vilão. A cor que vemos em uma impressão a tinta é, na verdade, a parte invertida após a absorção. A solução para esse problema é simples, basta inverter as cores fundamentais. As cores de inversão de vermelho, verde e azul são ciano, magenta e amarelo, respectivamente. Portanto, essas são as cores que devemos usar na impressora. Aqui está um exemplo. Queremos produzir uma cor verde usando essas cores CYM. Primeiro, solte uma gota de tinta ciano no bico. Antes que essa gota seque, solte uma gota amarela no mesmo local. A mistura dessas duas cores produzirá uma cor verde perfeita. Depois de algum tempo, a gota é absorvida pelo papel e obtemos um ponto verde. Da mesma forma como mostrado na animação, podemos produzir a maioria das cores com perfeição usando gotas C, Y e M. Vimos anteriormente como produzir uma cor verde perfeita em uma impressora jato de tinta, mas será que conseguimos produzir um tom de verde mais claro como estes? Para conseguir isso, engenheiros inteligentes enganaram nossos olhos. Eles simplesmente imprimiram a cor verde normal com espaçamento diferente. O aumento do espaçamento engana o cérebro, fazendo-o enxergar um tom mais claro da cor.
Agora a próxima tarefa: como produzir o tom mais escuro. Tons mais escuros não podem ser obtidos apenas usando CMY. A impressora também precisa usar tinta preta. A tinta preta é chamada de K, onde K representa uma chave. Agora vamos entender o mecanismo por trás dos tons escuros da impressão em verde. A resposta óbvia seria simplesmente misturar uma gota de tinta preta com a cor verde. Logicamente, isso está correto, mas há um problema com esse método. Você não conseguirá aumentar a escuridão da cor verde em um pequeno grau, já que o tamanho das gotas de preto e verde são os mesmos. Para obter diferentes tons de cores com precisão, aqui também os engenheiros enganaram nossos olhos. Basta colocar uma gota de tinta preta entre gotas verdes de acordo com o tom da cor verde. Isso enganará o cérebro, fazendo-o ver um tom mais escuro da cor. A qualidade de impressão das impressoras modernas é bastante alta devido ao tamanho reduzido das gotas de tinta. Quanto menor a gota, maior a qualidade da impressão. Para uma qualidade decente, precisávamos de mais de 300 pontos por polegada de papel. Contudo, para alcançar resultados ainda mais incríveis, a impressora moderna possui de 2.100 a 4.200 bicos por cabeça de impressão. Obrigado por assistir a este vídeo. Esperamos que ele tenha te ajudado a entender melhor o que acontece dentro da sua impressora. Se você achou este vídeo útil, por favor, deixe um like e um comentário para sabermos. Você também pode compartilhá-lo e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. E recomendamos que você visite nosso site jazzcompany.com para saber mais sobre nossos próximos projetos. Até a próxima!